Olá, boa tarde. Estamos aqui na nossa terceira mesa do quarto Mobilize-se, Cidadania e Equidade. Hoje foi um dia de grandes emoções, né, para o Lacopes e para nosso evento. Já tivemos duas mesas muito emocionantes. Convido vocês a verificar depois no nosso canal, no YouTube. A gente hoje vai falar nessa terceira mesa de formas de resistência, né? Através da imagem. Como as imagens podem chegar e constituir e contribuir com fortificação de estratégias de resistência para uma sociedade mais justa. Eu queria muito agradecer à Universidade Federal Fluminense pela oportunidade, pelo suporte. A UF está fazendo 60 anos, é um exemplo de universidade que se empenha em garantir uma educação pública de qualidade, orgulho de ser UF, sempre, sempre. É isso que nos move também. Queria muito fazer um agradecimento à FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, que assim, graças a esse empenho e a esse investimento no nosso grupo de pesquisa emergente, que a gente está conseguindo fazer essa transmissão ao vivo. Então, temos assim um grande agradecimento à FAPERJ. Queria agradecer o acolhimento da UFBA e a parceria do Intercom, né? A forma como fomos acolhidos, né? E a parceria que estamos desenvolvendo nesse evento tão marcante, em tempos de pandemia, em tempos que isolamento tem sido privilégio para poucos e a imagem tem resgatado a essência de tantos, né? Nós temos um trabalho no Lacopes que foi um trabalho primoroso, agimos e trabalhamos durante a pandemia. Todo esse resultado de pesquisa, de investimento, de acolhimento, de parcerias institucionais está no nosso site, está no nosso blog. Saímos hoje com uma edição do blog especial, que é uma edição Intercom, com um resumo de todos os trabalhos que a gente vai apresentar. Então, essa mesa que muito me orgulha de fazer a mediação, imagens como estratégia de resistência. Nós vamos tratar de 3 temas muito peculiares e que demonstram o nosso empenho, que é um ligado ao YouTube, outro ligado aos Oleiros de Itaboraí e o nosso projeto de construção de memória do Laboratório de Investigação de Comunicação Comunitária e Publicidade Social, o Lacopes UF, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiano, PPGMC. Eu vou convidar, para iniciar a fala da mesa, o professor Rômulo Correia Norman, da UF, que tem um projeto de fotografia, memória e resistência. Ele vai se apresentar. Rômulo, chega mais. Oi. Prazer estar aqui contigo de novo. A fala é sua. Coloque esse youtuber que reside em você para fora. E vamos reconstruir a nossa memória do Lacopes, porque você veio com tudo, Rômulo. A gente te acolheu e você nos acolheu também. Ótimo, Paty. Obrigado aí pela apresentação carinhosa, né? Eu me sinto muito acolhido pelo Lacopes, né? Muito mesmo. Sou calouro, né? Assim, é o meu primeiro Mobilize. A gente já teve uma experiência anterior na agenda acadêmica na UF, mas é o meu primeiro Mobilize e eu estou muito feliz de estar participando disso aqui, né? Bom, cabe a mim falar sobre a fotografia, né? Nesse amplo universo de imagens, né? Que podem funcionar como uma forma de resistência. E aí eu preparei um texto, uma apresentação chamada Pós-Fotografia, Práticas de Comunicação Contemporânea e seus Impactos Sociais, né? A primeira coisa que eu queria falar assim, que história é essa de pós-fotografia, né? Pós-fotografia, pós-verdade, pós-moderna, que história é essa, né? Será que o que a gente faz não é fotografia ainda, né? E não é, né? A gente não faz mais fotografia, né? A gente faz uma outra coisa que até por uma ausência de uma nomenclatura, né, a academia está chamando de pós-fotografia, né? E eu acho que para a gente entender essa diferença, eu acho que a gente pode voltar lá para trás, muito lá para trás, né? Dessa relação do homem com a sua representação visual, né?
Então, eu acho que a gente pode ir lá para as imagens rupestres, né, nas cavernas, né, quando o homem ia lá e pintava nas cavernas a caça, né, ia representando ali visualmente o seu cotidiano, né. Então, a gente pode dizer que dentro dessa evolução humana aí ao longo da história, né, cada etapa dessa evolução teve uma imagem que a representava, né, e que também tem a ver com a tecnologia que o homem já dominava, tá? Então, quando eu falo, né, quer dizer, a gente pode pensar nas imagens rupestres, depois a gente pode pensar no Renascimento, quando surge a perspectiva, né, o desenho em perspectiva, sugerindo uma terceira dimensão, né, também revelando aspectos daquela época, né, e a fotografia, né, que a gente fala que faz até hoje, a fotografia foi uma invenção da metade do século XIX, né, e que veio com uma série de mudanças, né, assim como a luz elétrica, né, os carros, né, a industrialização em série, as ferrovias, o trem, né, e todas essas mudanças, elas transformaram o mundo, né, e no que a gente pode chamar da era moderna, né, que é uma era que imprimiu mais velocidade, é uma era que tirou as pessoas do campo e trouxe mais para as metrópoles, ou seja, uma mudança, né, incrível, né, e a fotografia, eu acho que é símbolo, né, e que eu digo a fotografia analógica, é um símbolo, marco e um fruto da modernidade, né? Então, se a gente pensar na imagem que represente a modernidade, é a fotografia, né, analógica, né? E tudo que ela gerou, né? O cinema, a TV, né? E a própria fotografia digital, tá? Porque a fotografia digital, gente, é uma quebra de técnica, né? É uma quebra de tecnologia, não é mais a mesma tecnologia, né? A fotografia deixa de seguir princípios químicos e termodinâmicos para virar uma coisa eletrônica, né? Arquivos de dados digitais, tá? Então, assim, a fotografia influenciou isso tudo e influenciou a própria imagem digital, né? Mas a imagem digital, até por uma questão mercadológica, né? Porque a imagem digital ela pode ser o que ela quiser, né? O pixel ele pode se transformar no que ele quiser, em qualquer forma de representação visual. Mas até por uma questão mercadológica, optou-se por se chamar o que a gente faz hoje de fotografia, né? Que era já um produto conhecido, né? Valorizado e etc, né? Então, hoje em dia, gente, eu diria que a gente não faz mais fotografia, né? O que a gente faz é outra coisa. Porque quando muda a tecnologia também influencia a sua utilização, suas funções e uma série de outras coisas, né? Então, a gente pode dizer que a pós-fotografia, né, ela surge realmente não apenas com a tecnologia digital, mas também com a internet 2.0, né? E também com o acoplamento de câmeras fotográficas aos celulares, né? O que nos tornou todos câmeras ambulantes, né? Hoje somos todos câmeras ambulantes por aí, que fotografamos tudo, né? Somos viciados em imagens, somos viciados em fotografia e compartilhamos essas fotografias em redes, né? Isso faz com que exista, assim, um turbilhão de imagens no ciberespaço, né? O número de imagens no ciberespaço é muito maior do que qualquer pessoa poderia ver uma a uma ao longo de toda a vida, né? Então, tem um teórico chamado Juan Fontecoberta que ele diz que a pós-fotografia, né, é exatamente isso, né? Quer dizer, é quando surge essa possibilidade de você, de troca de informações a partir de imagens e dessa quase que compulsão fotográfica que toma conta da gente hoje em dia, né? Agora, a pós-fotografia, ela também ela muda algumas coisas, né? Se a gente pensar na fotografia vernacular, uma fotografia caseira, né, uma fotografia desprovida de intenção de informação ou artística, né? A gente via que a fotografia vernacular caseira ela tinha uma função mais de memória, né? De você guardar aqueles momentos nos álbuns de família e etc. e tal, né? Hoje em dia, eu ousaria dizer que essa função de memória não se perde, né? Mas eu acho que a fotografia ganha uma outra possibilidade em termos vernaculares, né? Que é essa possibilidade de comunicação, né? A gente também usa a fotografia como comunicação
nas redes, né? Então, esse é um aspecto da fotografia, e, assim, a transmissão de conhecimento e de informação hoje se dá muito através das imagens, né? Então, a imagem é uma ferramenta potente de informação e de conhecimento na contemporaneidade, tá? Bom, junto com essa pós-fotografia vem toda a questão das redes digitais, né? Que muda também nossas formas de nos relacionarmos, né? A economia, o trabalho, né? Muda de forma geral tudo, né? E uma das coisas que essas redes propõem, né? Propõem não, elas permitem, né? E aí eu vou me basear em duas teorias do Jenkins, né? Que é um pesquisador, né? Um teórico sobre a convergência digital. Ele fala de dois conceitos que são, primeiro, da inteligência coletiva, né? Que seria o quê? Seria a capacidade de grupos se unirem, né, em torno de uma ideia, né, e batalharem essa ideia e propagarem essa ideia nas redes digitais, né? Então, é um conceito que ele usa, esse da inteligência coletiva. O outro conceito que eu vou pegar dele é o da cultura participativa, né? Ou seja, é um conceito onde o ator social, né, o sujeito contemporâneo, ele pode ser produtor de informação em larga escala, né? Se a gente pensar na modernidade, né, e na fotografia analógica, a gente tem os grandes meios de comunicação de massa usando a fotografia como informação, como comunicação, mas de uma forma vertical, né, de um único lado, né, para uma massa enorme, né? E hoje a gente tem essa possibilidade de horizontalização, né, desses processos de informação, né? Então, eu acho que esses dois conceitos do Jenkins são fundamentais para a gente pensar nas imagens fotográficas como resistência, né, nas redes, tá? E aí também uma das características da fotografia nesses tempos pós-fotográficos, né, são os coletivos fotográficos, né, que dialogam muito com essas duas teorias do Jenkins, né, tanto da inteligência coletiva quanto da cultura participativa. Então, eu peguei alguns exemplos de grupos, de coletivos, né, que utilizam a fotografia como uma forma de resistência. Só que antes mesmo de falar desses coletivos, eu queria pedir para as meninas, para a Gabi e para a Fernanda, para botarem a imagem do Eustáquio Neves, por favor. Pode ser? Pode ser, gente? Beleza. Bom, por que eu trouxe o Eustáquio Neves, gente? Também para dizer que, assim, que utilizar a fotografia como uma forma de resistência, a imagem fotográfica como uma forma de resistência, não é também só fruto da pós-fotografia e das redes digitais, né? Eu trouxe esse trabalho do Eustáquio Neves porque é um trabalho totalmente analógico, né? Ele é eu não sei se eu posso chamar ele de fotógrafo, mas acho que eu vou chamar ele de fotógrafo. É um fotógrafo mineiro, negro, ele deve ter por volta de uns 50 e poucos anos de idade. Essa. A formação dele é em química, né? E ele abandonou a química pela paixão dele pela fotografia, né? Mas a fotografia que ele faz é uma fotografia onde ele não captura a imagem através de uma câmera fotográfica, né? Ele, por ser negro, e uma coisa que passava muito na cabeça dele era por que a memória de famílias negras, né, era quase que não existia. E ele partia da história dele mesmo, que ele não tinha uma foto do avô dele, ele não tinha conhecido o avô dele, ele não tinha uma foto do avô dele que ele pudesse ver, né? Bom, e aí ele faz isso como um químico, né? Ele vai para o laboratório e faz essas imagens que parecem imagens de manipulação, né? Mas é químico, é puramente químico, tá? Pode passar para a próxima. Próxima foto, por favor. Pode passar para a próxima? Bom, essa é uma imagem do Favela em Foco, né? Que é um grupo de fotógrafos oriundos da Escola de Fotógrafos Populares, né? E que usa uma fotografia como uma forma de criar uma nova identidade
né, e uma nova imagem para populações marginalizadas, né, e principalmente de favelas e comunidades, né, onde eles mesmos fotografam, querendo desmistificar um pouco essa ideia da violência e da miséria das favelas, né. Pode passar para a próxima, por favor. Esse também é um projeto de um coletivo chamado Favelagrafia, né? Eles têm a mesma intenção do Favela em Foco, mas eles já usam celulares e disponibilizam as fotos pelo Instagram, também tentando mudar essa imagem das comunidades de violência, né? E a ideia deles é valorizar a arte, a cultura nas comunidades, né? Pode passar, por favor. Essa é uma foto do coletivo Foto Guerrilha, né? A resistência deles é contra a narrativa hegemônica dos grandes meios de comunicação, né? E essa é uma foto da Marielle, né? Eles querem dar vozes a outras narrativas que não a hegemônica, né? Para populações menos favorecidas. E essa é uma foto feita pela Bárbara Dias, do Foto Guerrilha, onde tem essa imagem da Marielle cercada por esses policiais, né? E que pode revelar alguma proteção ou até uma opressão, né, a figura dela, né? Então acho que é uma foto marcante aí do Foto Guerrilha. Pode passar? Pode passar a foto, por favor. Bom, tendo visto todas essas imagens de resistência e dos grupos, né, quer dizer, como é que eu trouxe essa experiência desses grupos para as nossas pesquisas, né, no LACOPS e para a nossa metodologia mesmo de transformação, né? Esse é um projeto chamado Moldando o Futuro, que daqui a pouco as meninas vão falar melhor, a Rosângela, a Mia, a Andréia. E esse é um projeto que são uma série de oficinas oferecidas para um grupo de oleiros, no sentido de construir um site de comércio eletrônico para eles poderem ter outra possibilidade de venda de peças, né? Então, seria uma fotografia quase como uma resistência econômica, financeira, né? Bom, de todas as oficinas, eu vou capacitá-los na fotografia, tá? E as demandas do site pediam 2 tipos de fotografia, né? Uma fotografia mais ilustrativa do site, onde eu propus que as fotografias fossem feitas do cotidiano deles, né? A ideia é que eles façam todos com celular, para ser um aparelho que não tenha gastos, que eles tenham intimidade, né? E outra fotografia seria mais das peças, onde a gente vai fazer um estúdio de papelão com lâmpada de LED para a gente ter uma padronização nessas imagens das peças, né? Essa foto, infelizmente, não é deles, essa foto é minha, né? Mas eu trouxe para ilustrar, porque esse projeto foi adiado em função da pandemia e deve estar acontecendo agora em fevereiro, tá? Pode passar. E por último, gente, né? Assim, eu estou correndo por causa do tempo, que me disseram que tinham 2 minutos, eu comecei a correr, aí eu não sei como é que está o tempo. Mas, de qualquer forma, todas essas experiências, né? Eu trouxe para o LACOPS, mais especificamente para esse projeto dos oleiros, mas também essa relação da imagem, né? Como uma reafirmação de identidade, né, e de memória que a gente viu tanto no Favela e Foco como no Favelagrafia, né? De certa forma, eu estou trazendo internamente para o próprio grupo, né? No sentido da gente organizar essas imagens, entender melhor essas imagens, né? Tem várias produções, várias coisas acontecendo, e esse arquivo do LACOPS ainda está um pouco confuso demais, né? E eu acho importante a gente ter essas imagens arquivadas, né? Não só porque essas imagens funcionam como um reflexo nosso, né, do laboratório para o mundo, né? Mas eu acho que também elas funcionam como um espelho para nós mesmos, né? Quer dizer, da gente ter a nossa dimensão, a dimensão da nossa produção, né? O que foi feito, o que não foi feito, né? Então, é uma adaptação, né, dessa experiência de produção de imagens como reafirmação da identidade do grupo. Eu estou adaptando para dentro do LACOPS, né?
e ampliando esse sentido da imagem, indo para além das imagens fotográficas, né? A ideia é que também a gente organize toda a nossa produção audiovisual e também todas as peças gráficas, né, que são imagens, né, no final das contas, né? Então, há uma ampliação disso, né, com o objetivo disso, né, com o objetivo de reafirmar a nossa identidade como grupo e preservar e salvaguardar a nossa memória, né? Outros alunos provavelmente vão se formar, outros que nem pensam em estar aqui, daqui a pouco vão estar aqui, né? E é legal que essa nossa memória, que essa nossa história esteja organizada, tá? Eu acabo aqui, desculpa, eu me perdi um pouco com o tempo, fiquei um pouco nervoso, não sei se eu falei de mais ou de menos, e se eu corri demais, mas eu acabo aqui. Eu sempre esqueço. Mas foi ótimo, o Rômulo, e é muito legal assim, esse trabalho seu, essa sua vinda para organizar a nossa história, né? A nossa memória. Porque é isso, a gente tem que olhar para frente com base no olhar que a gente não pode deixar de dar para trás, porque é esse olhar para trás que vai mover a gente para frente. Então, a memória é a nossa base, a nossa estrutura, e a gente tem uma gratidão muito forte, uma felicidade de você ter vindo para cá com essa sua contribuição. Que tem. Acho que a gente tem que pensar a memória como instrumento do presente, né? Um instrumento presente, que a gente olhar para o futuro para poder olhar para o passado para resolver o futuro, né? Então, eu acho que é por aí. Mirar. É isso aí. Muito legal. Muito obrigada, Rômulo. Obrigado. A gente vai chamar agora o segundo bloco, né? Que é formado por 3 mulheres muito competentes, eu sempre faço questão de ressaltar, que é a jornalista Rosângela de Jesus, da ONG, parceira da ONG Criar Brasil. Logo depois vai falar a professora Andréa Heckscher, da UF, e finalizando o bloco, a Beatriz Paiva, que foi nossa aluna querida, que é do LACOPES, assim como a professora Andréa Heckscher, e que é agente local de Itaboraí, que tem a ver com essa foto que o Rômulo finalizou brilhantemente aí a sua exposição. Então, elas vão apresentar um projeto que o LACOPES fez voltado para os oleiros de Itaboraí, o projeto Moldando o Futuro. Rosângela, eu vou avisando mais ou menos o tempo, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, a sua presença aqui é uma alegria muito grande para a gente, a fala é sua. Está mutado o seu microfone. Agora foi. Obrigada, Patrícia. Eu queria agradecer demais essa oportunidade, dizer para vocês que é um prazer, né, uma felicidade estar aqui num tempo tão difícil que a gente está vivendo, a gente ter bons encontros assim com pessoas que trazem, né, uma energia tão boa e tão positiva, né, no contrário, na contramão do que a gente tem vivido aí, né, de falta de solidariedade, de ódio, de tudo mais, a gente está aqui num momento tão legal. Bom, eu sou Rosângela, né, do Criar Brasil, a ONG Criar Brasil, e a gente tem a alegria também de estar nessa parceria com o LACOPES. Antes de falar do projeto Moldando o Futuro, queria falar um pouquinho do Criar para aproveitar, para entender por que a gente se juntou, né? E o LACOPES e o Criar, eles têm muito em comum. E acho que tem em comum essa questão de utilizar a comunicação como resistência e como uma articulação feliz, né, com parcerias da comunidade, com pessoas que buscam, né, a comunicação num caminho bem diferente do que a gente vê muitas vezes na mídia hegemônica. Então, assim, para o Criar Brasil, que é uma ONG já aí de 26 anos, né, um pouquinho de história, é uma felicidade estar junto com a universidade, né, a gente tem desenvolvido alguns projetos em parceria com universidades, e o LACOPES particularmente, eu acho que enquanto o LACOPES trabalha a publicidade, o Criar trabalha mais o jornalismo, muito com essa intenção de utilizar a comunicação de uma forma horizontal, como disse o Rômulo aí, e articulada e positiva, né? Então, para a gente, quando veio essa oportunidade de fazer essa parceria, foi muito interessante. Então, contar um pouquinho, né,
ainda do CRIAR, o CRIAR, a gente atua com comunicação como direito humano, né, está aí nas lutas pela democratização dos meios de comunicação, e a gente vem desenvolvendo uma série de atividades, de oficinas, pode mostrar, não tem problema, em que a gente atua em parceria com lideranças, com comunicadores populares. Então, essa aí, por exemplo, é uma oficina que a gente fez com o INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, na região norte, para tratar um pouco dessa questão do câncer junto com os comunicadores de lá. Eu vou mostrar um pouquinho, pode ir passando as fotos, do tipo de atividade que a gente faz, né? Esse aí foi um outro projeto desenvolvido pelo CRIAR na área de saúde, e a gente usa uma metodologia muito participativa, né, freiriana, que a ideia é o compartilhamento, né, de experiências. Então, o nosso objetivo é trocar, é compartilhar, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente troca, né, e tem sido muito rico nesses mais de 20 anos aí que o CRIAR vem atuando, poder conhecer um pouco esse conhecimento, esse saber popular, que é tão interessante, e se alimentar dele e contribuir também com algumas técnicas de comunicação. Então, aí, por exemplo, é uma oficina com lideranças sindicais, trabalhando muito o direito, né, dos trabalhadores, estão ameaçados ultimamente, e tentando pensar como é que a comunicação pode entrar nessa disputa tão difícil, né? Por exemplo, em relação aos sindicatos, são brutalmente atacados, né? Hoje em dia, com fonte de financiamento cortado, com falta de estrutura, com ataques mesmo à sua essência, né? Então, a gente trabalha com algumas entidades sindicais, como é que a comunicação pode ser aliada nessa disputa com a narrativa da mídia hegemônica. O CRIAR, pode passar para a próxima. Essa oficina, por exemplo, é uma oficina com o projeto Não Bate Eduque, que trabalha com jovens, que forma jovens para que eles trabalhem uma educação não violenta com os novos pais e novas mães. É um projeto super interessante, a gente fez umas oficinas muito legais com o slam. Então, assim, o CRIAR tem tido, pode passar, ao longo do tempo, também essa foto é do mesmo projeto, essa oportunidade de trocar com diferentes grupos, né, que estão aí tentando fazer a sua própria comunicação. Esse aí, por exemplo, é um grupo do Fundo Positivo, que trabalha com a questão da HIV e AIDS. Então, são vários projetos sociais reunidos. O nosso trabalho tem sido um pouco esse de tentar pensar uma forma de fazer a comunicação que seja uma forma em que as pessoas tenham voz e se apropriem das técnicas, né? Essa próxima foto agora, por exemplo, são eles fazendo um vídeo sobre, na linguagem trans, como é que se pode tentar trabalhar as questões de prevenção. Então, você pode dar uma geral assim nas fotos. O próximo é o projeto Radiotube, que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo, e que é um prazer imenso para a gente. Esse foi um projeto também voltado para a questão da HIV e AIDS, que foi um desafio, que a gente trabalhou várias técnicas. Então, assim, o CRIAR vem, ao longo desses 26 anos, trabalhando nesse sentido. E aí eu acho que tem aí, no final, umas fotos que a gente trouxe também do próprio projeto Olheiros de Itaboraí. Vamos ver se chega lá. Isso aí também é Radiotube. Essa foto aí, por exemplo, já é uma foto da reunião que a gente fez do projeto. Então, falar um pouquinho sobre o Olheiros, né, que foi o que nos uniu ao LACOPES nesse momento. Foi um projeto que nasceu na UF, e a Bia, que é a articuladora local, vai contar para a gente direitinho esse nascimento, e que juntou esses dois programas, o LACOPES e o CRIAR Brasil. E a ideia é muito em cima dessa necessidade. Eu não sei se vocês conhecem, quem é do Rio de Janeiro e que costuma andar ali, passar por Itaboraí na estrada, ver as pessoas ali que utilizam, que mostram, né, os seus trabalhos, aquelas panelas de barro, aqueles vasos, muito material, né, de barro que é produzido por eles, e eles têm uma enorme dificuldade de comercialização. Então, a proposta do projeto é tentar compartilhar esse saber de produção de comunicação e contribuir com a valorização desse trabalho.
para que eles possam ficarem menos à mercê dos intermediários, que acabam lucrando muito na hora da venda, e que possam trabalhar e mostrar de uma forma que melhore a comercialização desses produtos. Então, o projeto é um projeto que foi aprovado num edital da Enel, e ele foi selecionado, né? A gente escreveu esse projeto em conjunto com o Lacopes e participou de uma grande seleção, e ele foi selecionado para que ele fosse efetivado. Então, ele prevê uma série de atividades que começam com o mapeamento da comunicação naquela região, então, para poder se entender de que forma que a comunicação circula naquela região e que eles podem aproveitar aqueles canais, tanto físicos quanto virtuais, para divulgar o trabalho deles, né? E aí uma série de oficinas de fotografia, o Rômulo já falou um pouquinho aí para a gente, né, do desafio, a oficina de vídeo, né, que o Guilherme vai participar, vai estar à frente dela, a gente vai trabalhar as mídias sociais também com eles, e vai trabalhar um site para que eles possam ter uma representatividade desse trabalho de uma forma mais direta com a população e tentar trabalhar o comércio virtual também. Então, mas a ideia não é que o CRIAR ou o Lacopes montem essa estrutura, mas que a gente construa conjuntamente. No meio desse processo, a gente teve a pandemia, né? Era para a gente ter aquela foto, por exemplo, foi da primeira reunião que a gente realizou com eles, né? Depois de uma mobilização que a Bia vai explicar para a gente, ela vem fazendo já há um bom tempo. Foi uma reunião muito interessante em que a gente pôde ouvir as histórias deles ali, de como é que uma relação muito emocional deles, inclusive com a produção artística. E aí, a partir dali, a ideia é que a gente possa efetivar as oficinas. A pandemia atrapalhou bastante, né, porque o nosso objetivo é de atuar lá, né, na localidade, e a gente adiou porque, como todo mundo, a gente entrou nesse processo de isolamento achando que a gente ia ficar uns 20 dias, né, 30 dias, um mês, 2 meses, e a gente vê hoje que, na verdade, a gente está aí há meses e ainda sem perspectiva de um retorno efetivo. Então, nós tivemos que reestruturar o projeto, e eu acho que isso tem sido um dos desafios, né, que as pessoas têm enfrentado, tanto pessoalmente quanto institucionalmente, e vamos começar as oficinas agora em fevereiro, de forma virtual. E aí também tentando contribuir com o oferecimento de pacote de dados para que eles possam fazer o acesso a toda a programação das oficinas, porque essa questão da dificuldade, né, do acesso à internet é muito concreta hoje. Então, essa série de oficinas vai ser iniciada no mês de fevereiro. Esse é um projeto que eu acho que, além da produção em si, né, da parte de capacitação, né, nas técnicas, a gente tem principalmente um desafio aí muito grande, que é a questão da autoestima, né? Quando a gente fala de comunicação como resistência, que é o tema da nossa mesa, acho que a gente pensar essa ideia da comunicação fortalecendo laços e valorizando a atividade de cada um, isso é fundamental. Então, é um prazer muito grande para o CRIAR estar participando desse projeto, né? O Lacopes é um laboratório que a gente tem eu tenho muita admiração pela forma como o Lacopes atua, como a forma que essa equipe se sintoniza, e eu assisti mais cedo a mesa lá de Caravelas, né, e é realmente muito bacana. Então, de nossa parte, a gente está com uma ansiedade muito grande de fato, poder efetivar a oficina e poder, quem sabe, no próximo Intercom, trazer aqui já o resultado desse material que vai ser produzido por eles e que a gente vai aprender certamente muito com isso. Então, eu espero que a gente siga junto aí nessa resistência da comunicação, que é cada vez mais necessária. Não, sou eu mesmo, gente. Queria te agradecer, nossa, quase chegando nos 10 minutos, assim, certinho. Eu vou convidar a professora Andréa Heckscher, que também entrou no Lacopes tem pouco tempo, a gente meio que capturou a Andréa, assim, ela fez grande diferença, e ela, quando chega, assim, com essa participação, ela falou que já queria muito entrar para participar, e aí ela entra
com aquela maravilha, né? E, aliás, Patrícia, antes de sair, né, e da Andréa falar, só falar assim que a gente ficou muito, não sei se é dizer impressionado, mas a gente ficou muito apaixonado, né, com o desenvolvimento, né, da logomarca do projeto. Eu acho que, assim, super captou o que é, né, aquele espírito lá, e realmente é muito bacana a gente sentir uma equipe em que um vai complementando, né, e que vão chegando novas pessoas, e que vão... É realmente muito legal, muito bacana mesmo. Então, Andréa Resch, agora é com você. Aí fala da sua caminhada, da sua entrada no Lacopes, você tem até uns 8 minutos mais ou menos, enfim, aquilo que a gente combinou, né, que a gente vai adaptando também. E muito obrigada, assim, pela tua chegada marcante, e com uma presença aí de um trabalho tão importante, logo de início, assim. Então, agora a palavra é sua, Tá é certo. contigo. Bem, assim, é uma honra participar desse grupo. Eu fiz há pouco tempo uma live também na primeira etapa do Mobilize, falando sobre comunicação visual como resistência. Então, essa mesa e esse trabalho do Lacopes, eu já estava encantada há muito tempo. Então, não foram eles que me convidaram, fui eu que pedi para entrar, porque eu gosto muito, admiro. Eu participei como ouvinte do último Lacopes, levei minha turma, as 2 turmas para assistirem. Acho o trabalho importante para os alunos, importante para a sociedade, para a comunidade, e importante para nós, professores, pela troca que a gente tem com todo mundo. Então, eu acho assim, fez muito mais sentido tudo que eu tinha aprendido, e eu estar dentro da... Eu sou... minha formação é de programação visual, com uma formação também em sistemas computacionais, então, muito ligada à imagem, ao estudo da imagem, à repercussão dessa imagem, né, o retorno, a percepção do público. Mas eu trabalhei muito tempo no mercado e na SPM também, que eu adoro, sou fã, mas muito voltada mesmo para o mercado, para produto. E assim, eu sou designer, no fundo. Eu gostava muito também de trabalhar em editora, eu gostava muito da parte de ilustração, da parte de projetos gráficos, da parte da criação e da direção de arte em si. Não ela com a finalidade total comercial. Mas sempre trabalhei nisso, sem problema. Quando eu entrei no grupo da UF, eu passei no concurso em 2010, mas sempre fui 20 horas. E foi no final de 2018 que eu virei 40 horas, que aí você tem um tempo maior, né? E para mim esse tempo faz muita diferença, porque eu estava fazendo doutorado, dando aula numa faculdade particular, que é a SPM, com muitas demandas lá também. Então eu não conseguia participar muito dos grupos de pesquisa e de extensão como eu gostaria. E como eu estava falando, eu entrei na UF, eu comecei a admirar muito todo o grupo, porque a questão assim da preocupação com o social, com a ética, é muito legal. Assim, cada vez eu tenho mais orgulho de ser UF, eu falo mesmo, isso é sério. E cada vez eu tenho mais orgulho de ser Lacopes agora, porque vendo hoje eu consegui, enfim, que a minha filha me deixasse ver as mesas, e eu fui assistindo, e é muito emocionante o trabalho, realmente. Está todo mundo muito de parabéns, e todo mundo ajudando como pode, trazendo, contribuindo, compartilhando o que sabe. Isso é muito legal. Então, é professor, aluno e sociedade e comunidade aprendendo junto, trocando e agregando valor a cada projeto, a cada trabalho das pessoas, né? Então, assim, muito, muito orgulho. E aí, quando eu fui assistir, eu estava tentando ver vários grupos de pesquisa, eu ia, participava, assistia os projetos. Um ano que eu participei muito, olhando todos os eventos que tinham dentro da UF. E o Lacopes eu estava ficando apaixonada. E uma reunião que teve no final do ano passado, eu vi esse projeto, o projeto Moldando Futuro de Caravelas, todos, eu fiquei encantada. Esse ano eu falei, vou entrar, conversei com a Patrícia, ela falou, sim, você vai ficar no núcleo vai coordenar o núcleo de direção de arte. Sim, aí eu estava tentando entender, tudo começou a pandemia. Mas começou também a discussão sobre o projeto, né, que estava no início do projeto Moldando o Futuro.
E falaram, não tem uma marca. Eu falei, que bom, quero muito fazer essa marca. E foi no mesma noite, depois da conversa, ouvindo tudo aquilo, eu fico até arrepiada, assim, de falar, porque eu acho um projeto lindo, assim como todos os outros que eu vejo, né? Eu gosto muito da arte da olaria, né? Do arte dos oleiros, da cerâmica, do artesanato, né? Do artesão. E vendo e entendendo o projeto todo do grupo, do CRIAR, o projeto do LACOPS, tudo que eles pretendiam, eu falei, nossa, isso faz todo sentido, eu quero entrar nesse projeto também. E ofereci, humildemente, ali, um estudo de marca. Na hora todo mundo topou, e parece a Rosângela falou que também gostaram. E, na verdade, isso foi inspiração a partir do próprio trabalho deles, dos artesãos, do próprio trabalho do LACOPS, do CRIAD, de toda a equipe que criou esse projeto, né? Foi realmente, me emociona lidar com todos esses projetos. Eu quero poder compartilhar mais o meu conhecimento, e nesse projeto eu pretendo participar, trazendo o que eu puder para valorizar o trabalho dos oleiros, para empoderar mais eles, né? Para essa questão da Rosângela falou da autoestima, então, para que eles tenham mais autonomia para comercializar os produtos dele. Então, agora, toda a minha experiência parece que vem uma luz, assim, ganha mais sentido, sabe? Trabalhar junto com essas pessoas do LACOPS e com todos esses projetos que quem assistiu hoje, a gente entende que está tudo amarrado num ideal, né? Num objetivo só, que é uma sociedade melhor, que é formar os nossos alunos com uma consciência melhor. Bem, então, mas eu vim aqui para falar da marca, e eu trouxe aqui uma apresentação bem rápida, porque eu não vou falar da parte técnica de criação da marca. Isso, se me chamarem, eu estou à disposição para ajudar no que eu puder, na divulgação, na criação dos materiais de divulgação desse projeto, assim como de outros, como eu já tenho trabalhado, como a Patrícia mencionou também na prevenção do Covid. Eu trabalhei numa das campanhas e adorei aquela É Nós na Vida, foi muito interessante, e a gente conseguiu, mesmo na pandemia, não parar. E foi lindo como a gente foi, assim, ajustando as coisas, entendendo como, e usando bem a tecnologia em prol de não parar, de continuar nesses projetos, tentando atender as demandas que a gente tinha pensado antes, né? Tinha se comprometido. Bem, então, assim, o que eu puder, eu vou gostar de participar dessa capacitação, treinando em relação à direção de arte, à manipulação de imagem, a tratamento, a diagramação, a comunicação visual, né, que é preparar a informação para uma melhor comunicação. Então, trabalha a informação para ela virar uma comunicação por meio do visual. E aqui eu vou mostrar a marca. Esse é um estudo. Deixa eu fazer primeiro aqui a compartilhar, né? Se tiver algum problema aí, vocês não estiverem vendo, avisa, por favor. Aqui foi o estudo, a proposta para a marca do Moldando do Futuro. Então, eu peguei referências. Nesse caso, eu podia pegar de banco de imagem frio ou não, porque eram só referências, mas tudo aquilo já estava, assim, né? Já estava na pele, já tinha entrado pelos poros, assim. E eu gosto muito, desde pequena, eu amo artesanato, eu amo tudo que é relacionado à criação. Então, peraí, desculpa. Então foi isso, nessa primeira reunião do LACOPS, no final de 2019, eu conheci o projeto Moldando o Futuro, fiquei encantada com a ideia e o planejamento para esse projeto de extensão, e como apreciadora já da arte oleira, entrei no grupo trazendo essa proposta de marca. Ela, na verdade, foi criada, eu pensei, fiz vários outros desenhos, né, mas em cima de uma imagem, e pelo carinho que eu vejo, né, pela dedicação que eu vejo o trabalho desses artesãos.
Então, assim, esse gesto aí parece um gesto de carinho e, ao mesmo tempo, lembra um pouco o formato do mundo, né? Então, é o mundo deles, é o universo deles. E é como se estivesse com uma mãe quando pega um filho, né? E é isso, a criação é isso. Quando você consegue criar alguma coisa, é como um filho. Você sente que está nascendo alguma coisa, e quando isso serve para outra pessoa, quando isso serve para uma comunidade, ou quando isso serve para uma sociedade, isso é mais maravilhoso ainda, sabe? Você se sente importante, assim como você se sente importante para um filho. Então é isso, a marca é inspirada no próprio trabalho dos artesãos e no nome do projeto, que eu acho incrível também o nome. Eu também trabalhei a tipografia, uma tipografia feita para o projeto, então eu acho a ideia do nome espetacular, Moldando o Futuro, e representa a entrega, o cuidado, a paixão e a emoção com que são concebidas as peças nas olarias. A marca tem uma versão de 2 cores, não sei se vai ser usado, isso tudo a gente ainda vai ver como aplicar, né? Mas ela tem uma versão de 2 cores e tem uma versão de uma cor só, né? Que lembra a cor da argila. E é isso, assim, eu espero poder contribuir com esses artistas da modelagem que trazem essas formas lindas que preenchem vazios nas nossas casas. Muito obrigada, o que eu tinha para falar é isso, não sei se vocês querem, se comenta alguma coisa, mas eu tenho muito orgulho, honra de fazer parte do Lacopse desse projeto. Obrigada, Andréia. Sua chegada também foi assim muito importante para a gente. No finalzinho, a gente vai fazer um fechamento ainda. E eu queria convidar agora a Beatriz Paiva, que é a nossa aluna querida, já formada, publicitária formada, mas é uma aluna querida e que é agente local e que faz parte do Lacopes, para que ela conte a sua versão da história, o seu lado, né, da participação. Bia, é com você. Você tem 15 minutos para você se expressar. Boa tarde. Eu vou te avisar. Tá ótimo. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo ao Rômulo, a Rosângela, a Andréia e a Patrícia por essa bela introdução aí também. O Rômulo me surpreendeu com a foto ali do goleiro, porque é exatamente com ele que eu ia começar essa história aí também, né? Que é o Antônio, que é o início de tudo. Bom, mas para começar a falar dos olheiros, assim, da arte, eu vou falar um pouco da arte olheira também em Itaboraí. A arte olheira faz parte da história de Itaboraí há mais de 400 anos. Numa época, né, no início do século XX, muitas telhas e tijolos que participaram da construção ali de Niterói, São Gonçalo, do Rio de Janeiro, na urbanização das cidades ali, vieram de Itaboraí, vieram das cerâmicas de Itaboraí. Mas o nosso foco aqui é a cerâmica artesanal, são as pequenas olarias, são as pessoas que realmente trabalham ali, como a Andréa falou, com artesanato, né? E a base, esse artesanato já fez parte da economia local e atualmente ela se resume a uma economia familiar de autossustentação, o que é muito triste, né? Isso se deve muito também por conta da BR, né? Antigamente a BR-101 passava dentro da cidade de Itaboraí. Então os oleiros, eles tinham acesso a vender suas peças ali no início, né, na beira da estrada. Então, isso facilitava bastante e tudo mais, a venda para quem passava para a região dos lagos, né, que é a região das praias no Rio de Janeiro e tudo mais. Com as leis ambientais e também com essa questão da BR ser desviada da cidade, os oleiros acabaram ficando mais afastados. Então, isso trouxe um pouco de... a perda do vínculo, né? E os cidadãos não reconhecem mais essa arte como autoestima, como parte da autoestima da região, né? Então, eu vou pedir para botar a foto 1 aí, por favor. Como moradora de Itaboraí, eu fui numa olaria, né, um belo dia, comprar vasos de barro com minha família para botar lá em casa e tudo mais. E eu já era aluna da UF, né? Já tinha isso aí na veia dessa questão social, que é muito o que a Patrícia fez, a gente pensar, o Lacopes, o Guilherme, todo mundo, né, da UF, que é
a sua formação como publicitário, a sua formação profissional como um todo, só vai fazer sentido se você retornar de alguma forma para a sociedade. E isso é uma verdade, e isso é uma coisa que eu carrego muito também em mim, e é muito importante. Então, eu fui nessa olaria comprar vasos, e o Antônio, né, que é esse oleiro que está aparecendo aí, ele estava começando uma peça, então ele estava colocando barro e começando a modelar. E daquele pedaço de barro, daqui a pouco formou-se uma casinha, e ele começou a modelar, e eu falei, caramba, posso filmar? Eu quero muito filmar, eu estou aprendendo a filmar, editar vídeo, eu quero muito mostrar isso para outras pessoas, é muito lindo a sua arte e tudo mais. E aí, para minha surpresa, ele começou a chorar. E ele chorou, dizendo que aquela arte não estava sendo mais reconhecida como antigamente era, e que ninguém reconhecia o trabalho dele como antes e tudo mais, e que isso dificultava muito as questões. Então, a partir desse momento aí, veio a inquietação de fazer alguma coisa dentro da publicidade que trouxesse valorização da arte, que trouxesse visibilidade para esses olheiros. E aí eu comecei a questionar até na época com o Guilherme, né, que era o professor da parte de audiovisual, e aí eu comecei também a pensar no meu TCC. Na imersão aí dos assuntos para o TCC, a gente cria laços, né, com os olheiros, a gente aprende mais sobre todas essas questões, e assim, eles vivem uma realidade de trabalho muitos autônomos, com um ambiente de trabalho não muito legal, né, e assim, a classe é muito desunida, infelizmente. Até mesmo por essa questão deles não estarem mais nas vias principais e as olarias deles ficarem afastadas, eles precisam passar por os revendedores, que são conhecidos também como atravessadores. Que esses sim são as pessoas que ficam na BR, que têm lojas maiores na cidade e tudo mais. Só que esses atravessadores, eles sufocam a venda dos olheiros porque a classe está desunida. Então, o que acontece? Por exemplo, chega um revendedor na olaria e aí pega um vaso e pergunta, quanto você quer nesse vaso aqui para comprar 1.000 unidades? Aí, e os valores são bem baixos mesmo, por exemplo, vamos estar aqui, R$15. Aí ele fala, o olheiro fala, R$15. Ele fala, não, o outro olheiro tá me vendendo a 10, então eu não vou comprar com você. Então, assim, acaba que tem uma concorrência por preço baixo, o que desvaloriza muito a arte, o que sufoca os olheiros a crescer, a se sustentar. Então, por isso, eu vou até pedir para passar para a segunda foto. Esse é o Jadson. Vocês podem ver que ele está fazendo uma belíssima escultura aí, e a realidade dele é muito triste. É muito triste ver, porque o Jadson, ele não trabalha como artesão somente. Ele, para manter a família dele, ele precisa trabalhar em um hotel, em outra cidade, que é em Niterói, exatamente porque a arte atualmente não está valorizada ao nível dele se manter com o que ele faz com as mãos, com o que ele faz de tão belo, que é o artesanato. Então, aí surgiu a oportunidade, né, da Enel, aí junto com a COPS e com a Criar Brasil, e a gente começou a criar o projeto, que a Rosângela já falou um pouco, que é sobre empoderá-los, né? A gente não quer trazer uma plataforma digital já totalmente pronta para que eles que a gente faça tudo, né? A gente quer ensinar eles a mexer nos equipamentos e tudo mais. Eu acho que esse foi um grande diferencial desse projeto, porque a classe, além de desunida, ela está muito desacreditada, tanto de políticos da região, quanto de projetos vazios que aparecem, às vezes só querem se aproveitar deles e tudo mais. O que eu senti quando eu chegava e falava, olha, eu venho com a bandeira da universidade, de um projeto que não tem a ver com política, já tinha um pouco mais de abertura, e quando eu conseguia explicar que o projeto queria trazer ensinamentos para eles, isso aí, aí eu sentia que eles se abriam, realmente. Era uma coisa diferente, a gente não vai prometer para vocês, a gente quer ensinar vocês para que vocês mesmos sejam capazes de promover as vendas de vocês. E aí é uma coisa até que o Antônio, né, quando a gente foi apresentar, quando foi a visita da Enel lá, o Antônio logo falou assim, sem saber de nada, sem nada combinado, ele falou, olha, eu vou estar sempre muito disposto a aprender, porque eu acho que aprendizado nunca é muito e a gente nunca é velho para aprender nada. Então, eu estou disposto a aprender tudo que vocês trouxerem para cá.
E aí, naquele momento, a gente se olhou, o Rômulo estava lá e falamos, nossa, eu acho que agora a gente conseguiu esse edital. E realmente, né, foi uma surpresa ali boa para a gente. Com a chegada da pandemia, e como a Rosângela já falou, a gente parou também, mas uma coisa, se a gente pode chamar de boa, né, foi que com as pessoas dentro de casa e se preocupando mais com o lar e tudo mais, os olheiros tiveram umas boas vendas nessa situação aí, que mais pessoas procuraram, compraram vasos e tudo mais. Eu quero mostrar a terceira foto, pode passar aí? Esse aí é o Isaías. O Isaías, com a sua peça que é vencedora do Prêmio de Cultura do Estado do Rio de Janeiro em 2014. Incrível. Eu tive o prazer de ganhar uma peça feita por ele, em homenagem também aí pela nossa amizade, ele me deu, e eu fiquei muito feliz. E eu queria passar para a próxima também, por favor. Essa imagem aí traz o José Rivaldo, que é um artesão, que tem uma situação que vai se ligar também a toda a nossa proposta do projeto, que é de trazer eles para as redes sociais e tudo mais. O José Rivaldo, há uns anos atrás, ele fez um vídeo ensinando como fazer um prato de cerâmica e tudo mais, e colocou no YouTube. E ele não imaginava que ele ia bombar tanto na internet quanto ele bombou, né? Ele tem um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações, ele tem um canal com 23 mil inscritos. Eu vou deixar o link aqui para vocês também, vou até colocar aqui, para que vocês possam conhecer esse belo trabalho do José Rivaldo. Depois eu mando aqui. Pode passar para a próxima foto. Essa é uma das imagens mais características aqui da região, que é o que chamam de pezão, né? Uma das imagens, tem até um grande artesão, que foi o Lua, ele trouxe essa tradição e tudo mais. E essas peças, por exemplo, eu já vi sendo vendidas em outras cidades, como se fossem de outras cidades. Alguns artesãos até falam que cidades, por exemplo, de Minas Gerais e tudo mais, querem sim comprar peças daqui, mas tiram o nome, sabe? Tiram a marca de baixo, que é uma das propostas nossas também, do meu TCC, que é trazer a marca, trazer essa valorização através de uma marca de um grupo de Itaboraí, né? Então, a gente quer valorizar essas questões todas aí. Bom, eu acho que é isso. Mais para frente a gente fala mais na hora da troca. Queria agradecer muito a oportunidade. Estou muito feliz de trazer aqui um pouquinho. Quando eu falo de olheiros, isso me emociona muito, porque traz da minha vida, e a Patrícia e todos os professores sabem quanto isso foi importante para mim também, é importante para mim. Eu queria só acrescentar que hoje, exatamente hoje, faz 2 anos que eu apresentei meu TCC. Então, estou muito feliz de trazer esse assunto aqui de novo e participar com vocês, tá bom? Um abraço. Dia de muitas emoções. Quando você começou a contar a história, eu falei, ai, meu Deus, começou. Porque realmente é um trabalho muito visceral, né? Muito genuíno, muito sincero. Eu acho que a gente faz. Eu acho que quem quiser acompanhar pode entrar no nosso canal, se inscrever. A gente tem outros vídeos super interessantes, outros mobilize-se que a gente fez, e são histórias assim, né? Esse envolvimento dos professores, esse envolvimento dos alunos, dos agentes externos, das ONGs, da sociedade civil, é assim que a gente tem se movimentado, tem se estruturado enquanto grupo de pesquisa, como diz o meu colega Eneus Trindade, ele diz assim, é uma pesquisa viva, a gente vive a pesquisa viva, né? Então, eu queria convidar Guilherme Lima, que é o professor do Lacopes, Guilherme, que cuida, né, dessa parte audiovisual, investe tempo, investe energia, e tem assim, um carinho muito grande pelo Lacopes. Eu queria, antes de passar para o Guilherme, mostrar que eu estou aqui valorizando Itaboraí, que eu tenho a minha moringa, que eu ganhei no dia do TCC da Bia, que eu estava na banca, e foi quando a gente começou a costurar esse projeto, e ela veio com tudo, e a gente está aqui muito... E isso tudo começou na disciplina dele, então, assim, eu acho que é uma bela costura, porque também tem esse lado
do Guilherme de muito empenho de realmente ir fundo nas coisas, né? De se dedicar bastante. Então, Guilherme, eu acho que o YouTube é um marco, né, nesse 2020 para o Lacopes. Isso é uma conquista sua depois de um doutorado muito suado e muito batalhado que você conquistou. Então, assim, eu também tive o prazer de acompanhar o processo e de viver junto as emoções. Então, eu queria te passar a palavra e depois você já convida o Rafael, que eu acho que aí vocês vão falar de imagem, vocês vão falar de produção audiovisual como possibilidade de estratégia de resistência, que aí eu acho que a gente vai amarrar muito bem. É contigo, Guilherme. E tem tempo. Muito obrigado, Patrícia. Tá ótimo. Muito obrigado, Patrícia. Eu queria também começar agradecendo, né, a oportunidade, começar agradecendo poder fazer parte do Lacopes, né, desse laboratório de investigação em comunicação comunitária e publicidade social, que tem um cuidado com vidas, com o ser humano, né, com uma formação mais ampla dos seus alunos. Então, é um grande presente fazer parte desse laboratório. Ouvir a Bia falando sobre esse trabalho que começou numa disciplina onde ela estava aprendendo a fazer imagem com celular, né, e quando ela chegou na disciplina, ela chegou mostrando, então, professor, dá uma olhada nessas imagens, o que você acha, e assim, um olhar sensível, uma imagem que já mostrava um potencial enorme. E o mais bacana foi depois acompanhar, né, o percurso dela e o trabalho de TCC, e, enfim, ela continuando assim, ligada, né, vinculada com essa causa, e é um trabalho muito bonito. Eu queria falar um pouco sobre o canal do YouTube do Lacopes, né? Esse período foi um período onde a gente fez uma disciplina, onde tive a oportunidade de dividir uma disciplina com a professora Patrícia, e a gente foi cuidar do nosso canal no YouTube, né? Então eu vou, ao longo da minha apresentação, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou tomar aqui a liberdade de compartilhar a minha tela, para dividir com vocês um pouco desse percurso, né? Porque, assim, entendendo que, num primeiro momento, o canal do YouTube do Lacopes era um canal que não tinha 300 inscritos, né? Que era, enfim, não tinha uma identidade visual, não tinha uma cara. Quando a gente, no início da disciplina, a gente mostrou para os alunos o canal e perguntou, quando vocês olham esse canal, o que vocês pensam? E era totalmente desassociado do que eles entendiam como sendo o Lacopes. Então, ao longo desse semestre, foi um semestre onde a gente teve um aumento do número de inscritos, o número de visualizações de vídeo, início das transmissões ao vivo, como uma iniciativa também da professora Patrícia, né, disponibilizando o conhecimento, né, que ela tem e a capacidade que ela tem de articular para preparação de projetos. Então foi incrível aquele momento. E uma coisa que eu queria também sublinhar, né, que quando a gente olha para os nossos dados, para as nossas estatísticas do canal, a gente tem uma predominância do público feminino. Então isso é importante sublinhar isso. O Lacopes, ele tem como predominantemente um público feminino. A gente começou então a desenvolver a nova identidade visual. Essa nova identidade visual, assim como outros trabalhos, né, dentro do Lacopes, é um processo que ele é colaborativo, né, que ele é coletivo, então tem muitas mãos aí envolvidas, né. Eu gostaria de sublinhar, né, o trabalho desenvolvido pela Andresa Francis, né, uma aluna formada, uma publicitária formada, moradora da Maré, já participou também de outras edições do Mobilize, em mesas que todo mundo ficou assim de queixo caído com a desenvoltura e com a fala dela, e que continua, né, de alguma forma vinculada ao Lacopes, com o grupo de produção audiovisual, construindo todos os thumbnails. Então todos os thumbnails do canal, a grande maioria, tem alguns que foram feitos também pelo Diego, mas a grande maioria pela Andresa, né? E aí, já falando ao Diego, aquela capa bonita que está lá foi feita pelo Diego, nosso atual monitor, né, da disciplina, e enfim, um jovem com potencial, com uma criatividade, com uma disponibilidade, assim, com uma entrega
Então, a capa do canal e muito do que tem pensado em produção audiovisual, da linguagem dos novos vídeos, das novas entrevistas, foi pensado também junto com ele. E o outro aluno que eu queria também destacar, o Gabriel Eltz, né, o trabalho todo de videografismo, né, que ele tem feito junto ao Lacopes, construindo essa identidade, dando uma unidade, porque acho que é importante isso, né? Quando a gente começa a colocar um vídeo no YouTube, o YouTube tem essa característica, esse layout, que quando você vai somando essas informações, ele vai te mostrando quase como se fosse um mapa, uma cartografia. E quando você olha para esses thumbnails, de alguma forma você consegue perceber uma identidade, você consegue perceber uma marca impressa, sabe? Eu acho que esses 3 alunos eu gostaria de destacar. Além desses 3 alunos, eu falei das transmissões ao vivo, eu gostaria também de destacar os alunos dessa disciplina de práticas de extensão 8, que estão todos referendados no crédito das nossas transmissões. Aqui hoje, nessa transmissão, né, temos aí a presença da Gabi e da Fernanda. Então, assim, não tem como a gente caminhar e avançar nessa produção audiovisual de uma forma autônoma. É sempre algo coletivo, é sempre algo colaborativo. As construções, muitas vezes, passam por diálogos que são cansativos, que dão muito mais trabalho se fosse de uma forma unilateral, se fosse de uma forma convencional. Dentro da metodologia que a gente propõe, esse percurso de diálogo, ele é riquíssimo, enfim, essencial. Aí eu queria destacar esses projetos, que foram projetos feitos lá no Complexo da Maré, né? Então, assim, pontuando que o trabalho que é feito, muitas vezes existem trabalhos que o Lacopes também, de alguma forma, estabelece parcerias e que eles não estão no canal do Lacopes. Então, por exemplo, os vídeos feitos em parceria com a Rede de Desenvolvimento da Maré, né? Um desses vídeos da Rede de Desenvolvimento da Maré foi feito para o Centro de Artes da Maré, né, e foi um trabalho que chegou, inclusive, a ganhar prêmio no Expocom Regional Sudeste de 2015, né? Assim, um trabalho super sensível, mostrando planos detalhes de movimentos e uma perspectiva que a grande mídia não mostra em relação à maré. A grande mídia mostra o Globocop passando de cima, distanciado, e falando, olha lá o marginal correndo, olha lá, agora vai pegar, está fugindo para o mato. Não é essa a perspectiva que o Lacopes quer apresentar, né? A gente chega junto das localidades para mostrar o que há de mais humano, né? Então, dentro desse processo, nós estávamos dentro do Complexo da Maré num período de ocupação militar, né? Onde um dos temas, um dos vídeos foi feito sobre legítima defesa, e um dos takes mostra, né, um blindado passando dentro da comunidade. E de que maneira esse tipo de situação impacta a percepção de mundo daquelas pessoas, daqueles seres humanos, né? Então, e ao mesmo tempo pensando de uma maneira muito cuidadosa em como conduzir tudo isso para entrar num local como esse com alunos, né? Todas as vezes com muito cuidado, com muitas ligações, com muitas articulações, nunca feito de uma maneira displicente, negligente, né? Já foi falado, mas não custa relembrar, né, o projeto do Prove Criativa, a melhor visão do morro, que foi feito dentro do Morro da Providência, e que mesmo antes da gente conseguir a aprovação do edital na Secretaria de Cultura, nós já tínhamos visitado a Providência em 2 oportunidades fazendo o rolê dos favelados, né, junto com o Cosme, junto com a Gisele, junto com agentes locais, com a participação do Hugo. Então, assim, muita articulação, muita conversa, né, e dentro desse projeto da Prova Criativa foram desenvolvidas oficinas de audiovisual, e o resultado dessas oficinas de audiovisual foram 15 filmes publicitários, né, todos disponíveis no nosso canal, né, e depois, na sequência, no Mobilize, a gente ainda teve a premiação, né, e aí, com a participação popular, com um momento, assim, de muita catarse, de muita alegria, aonde os jovens estavam ali conquistando um dispositivo móvel para poder continuar as produções, as suas produções pessoais, e os próprios projetos, os representantes, os agentes locais, representantes daqueles projetos, também sendo contemplados com aparelho, com equipamento, né? Foi nesse edital que a Fatinha, que falou mais cedo, foi contemplada também com um projetor para poder dar sequência e continuidade no projeto do Favela Cineclube.
Então, assim, muitos desdobramentos e um trabalho que é contínuo, né? Dentro desse contato com os agentes locais da Providência, a gente teve a oportunidade de conhecer a Alessandra, né, que desenvolve o trabalho da Naturalê. E foi mais um projeto que a gente teve um desdobramento num trabalho interdisciplinar que é desenvolvido, né, em diferentes disciplinas do curso de comunicação com ênfase em publicidade na UF, e foi um trabalho assim muito bacana. As alunas que fizeram, tem um plano, eu não me esqueço desse plano, assim, sabe? Uma das alunas estava filmando com o celular e o celular dela era a prova d'água, e naquele momento a gente falou assim, por que você não coloca o celular na terra e coloca ela regando a terra como se ela tivesse, sabe, assim, é um plano subjetivo da semente, sabe? Então, assim, um cuidado de pensar posicionamentos de câmera, o envolvimento dos agentes locais, a participação, uma construção que não é uma construção vertical, uma construção horizontal, de aprovação de roteiro técnico, de aprovação de storyboard, de aprovação de conceito criativo junto aos agentes locais, né, para que eles se sintam participantes e para que essa estrutura narrativa que está sendo construída possa ser pertencente a eles. Eles sejam os protagonistas dessa mensagem, desse discurso audiovisual. Nesse caso, é bacana também falar do desdobramento, porque nessa edição agora, né, de 2020, do Intercom, que está acontecendo de maneira remota, a gente teve a apresentação de um trabalho no Intercom Júnior. A Ana Bia e a Gabriela apresentaram um trabalho, o texto em breve vai estar disponível nos anais do Congresso. Quem tiver oportunidade, quiser conhecer mais, então assim, um desdobramento também na formação acadêmica, de maneira ampla. O aluno que sai da universidade, vai na favela, produz um conteúdo, abre espaço dentro da universidade para que o agente local de fora venha para conhecer a universidade, e depois ele ainda tem um desdobramento acadêmico de uma produção científica, porque esse é um cuidado também que a gente tem muito grande no LACOPES. Nós não somos um balcão de encomendas, né? A gente não é uma agência, nós, assim, é um grupo de pesquisa. Então tem todo esse trabalho de fazer uma costura e uma sustentação teórica em cima do trabalho que é desenvolvido, né? Eu já estou concluindo, eu estou encaminhando aqui para o final da minha fala, eu preciso ser rápido porque realmente eu quero ouvir demais o Rafael, eu tenho um carinho enorme pelo Rafael. Mas para concluir, aí eu estou mostrando uma sequência de thumbnails que mostra o trabalho que foi feito no Intercom, na oficina de audiovisual do Intercom de 2019, que foi realizado em Belém. Eu não poderia me deslocar para Belém para fazer uma oficina que eu fosse compartilhar com os alunos uma informação corriqueira. Então, previamente, eu entrei em contato com agentes locais e encontramos agentes locais em Belém que fizessem essa parceria, e a gente atendeu nessa oficina, que foi uma oficina de oficialmente era uma oficina de 2 dias, de 4 horas de duração, que se transformou numa oficina de 3 dias. Foram atendidos 7 clientes reais. Um desses clientes reais, né, assim, são todos, eu tenho um carinho enorme, né? Um deles, a sorveteria Ablaus, por exemplo, o vídeo que foi feito nessa oficina pelos alunos é o vídeo que eles utilizam dentro do seu próprio site, né, para falar sobre a marca. E o vídeo que eu gostaria de dar destaque agora para encerrar a minha fala é o vídeo da Ozaki, né, dos produtos Ozaki, que assim, é um trabalho incrível desenvolvido em Augusto Correia, numa fazenda chamada Fazenda Bacuri, né, que funciona, é uma fazenda dentro da Amazônia, né? E assim, o trabalho foi tão bem costurado e a relação com a agente local foi tão bem costurado que agora, nesse momento, eu falo com vocês de Augusto Correia, de dentro da Fazenda Bacuri, né? Eu fui convidado novamente para vir para cá para dar continuidade a um trabalho que foi iniciado em 2019. Então eu falo com vocês nesse momento, de maneira remota, diretamente da Amazônia, né? Fazendo um trabalho aqui. Ontem eu tive a oportunidade de conhecer, eu estou todo arrepiado, eu conheci um pescador, e eu passei 4 horas do meu dia ontem conversando com um pescador, né, e ele me levando no lombo do rio para poder me mostrar o local onde ele ia fazer um peixe grelhado que ele tinha acabado de pescar, né?
E aí são essas histórias assim que a gente tem a oportunidade de se envolver, de se engajar, em de alguma forma pensar em produção de conteúdos audiovisuais que possam produzir mudança, que possam produzir transformação. Eu gosto demais do Rafael. O Rafael é um amigo pessoal, já tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns projetos. Acho ele uma pessoa extremamente talentosa, né? É uma alegria poder dividir esse espaço aqui com você, Rafa. Sinta-se muito bem-vindo, né? Fique à vontade para contar um pouco da tua experiência. Você tem aí um canal que você tem desenvolvido, né, recente, chamado Documentar, que eu acompanho, que eu faço questão de compartilhar com os meus alunos, sugiro que eles acompanhem, né? Tem dicas lá para quem gosta de produzir audiovisual que são incríveis, né? E, enfim, o espaço é todo seu. Por gentileza, fique à vontade. Pô, Gui, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Também tenho um carinho, conheço esse menino desde que era um menino, continua sendo um menino, mas desde muito mais novo, já trabalhamos juntos. Queria agradecer mesmo, tô muito tocado de estar aqui nesse ambiente. Eu sou um cara muito da prática, né? Então, me aproximar da academia, da pesquisa, assim, é muito legal para mim, assim. Me sinto especialmente energizado. Queria agradecer a Patrícia também. E, enfim, é bom de ser o último a falar, porque eu fui pescando tudo que todo mundo foi falando, o Rômulo, a Rosângela, e tudo tem uma conexão, né? Pensando na tal da imagem como resistência. E agora eu vou pegar, então, o gancho do Gui, que é essa coisa do YouTube. Eu tenho duas histórias para contar, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo com o YouTube da Lacops, que é um trabalho, cara, hercúleo. Começar um canal parece que não é nada, mas é muito trabalho e é muito difícil, apesar de parecer fácil, é muito difícil você conseguir trazer resultado. E aí eu vou contar umas histórias que eu tenho e por que eu criei esse canal que eu estou trabalhando agora, chama youtube.com/documentar. Eu comecei ele em maio. Era uma ideia que eu tinha há anos, para não dizer décadas. Desde quando começou a coisa do IPTV, de você conseguir transmitir para o streaming, eu já pensava em um canal de documentário, enfim. E aí, quando veio a pandemia e todos os meus projetos, assim como vocês já falaram, como aconteceu com o projeto dos Oleiros, congelaram, eu falei, bom, talvez agora seja a hora de eu fazer uma coisa que eu possa fazer de casa. E comecei o canal, basicamente com vídeos de eu compartilhando um pouco da minha experiência em quase 20 anos fazendo documentário. E então, desde história até ideias que eu fui colecionando nesse meio tempo. Mas eu queria contar uma outra história que tem tudo a ver com o YouTube e que me faz chegar onde eu estou agora. Muito interessante pensar no Lacops, principalmente quando vocês falam de publicidade social. Eu já faço documentário há bastante tempo e durante, vamos dizer assim, a primeira parte dessa minha jornada fazendo filmes, eu estava muito concentrado em fazer os filmes, na tal da imagem, no tal do que vocês mesmos estão dizendo, da imagem como resistência. E eu acho que a gente fala, nesse momento, imagem como resistência, porque, de certa forma, a gente está se sentindo oprimido, né, por inúmeras frentes de batalha, a gente se sente oprimido, então a gente se apropria dessa palavra resistência, mas eu usaria uma outra palavra também para a imagem, que é a transformação do mundo. Então eu sempre vi a imagem como possibilidade de transformar, de mudar o mundo que a gente vive e tentar moldar ele de alguma maneira para que ele seja melhor para todo mundo. E aí, durante essa minha caminhada fazendo documentário, eu sempre pensei nos filmes, sempre pensei na imagem, sempre fui o freak da narrativa, de contação de história e tal. Até que, há uns anos atrás, eu comecei a acompanhar uma cena, uma história que estava rolando, que é a tal da produção de impacto social, que tem tudo a ver com o que vocês chamam na Lacops de publicidade social. E isso é uma ideia que vem se solidificando nos últimos mais ou menos 12 anos. Começou com o pessoal do BritDoc Foundation, na Inglaterra, e que hoje em dia chama Doc Society. E eu recomendo todo mundo busque essa turma, chama docsociety.org. Depois a gente pode botar o link aqui nos comentários e tal. Mas o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso?
que não basta você fazer os filmes, não basta você criar essas imagens que a gente acha que contam muitas histórias. É importante a gente saber como a gente vai distribuir esse filme. É importante a gente saber como essas imagens vão chegar nas pessoas. E eu vou contar a história de um filme que eu fiz quando eu comecei a me apropriar dessa técnica, vamos dizer assim, de produção de impacto social. Entender que não bastava eu fazer os filmes que soavam impactantes para mim, porque não seria o suficiente para eu impactar as outras pessoas, independente do filme ser bom ou ser ruim. Você precisa ter uma estratégia para chegar nessas pessoas. E aí, em 2014, março de 2014, eu com o pessoal da minha produtora, mais o jornalista Tarso Araújo, a gente foi fazer um curta-metragem. O Tarso tinha feito um especial para Super Interessante, eu trabalhava antes de fazer documentário na Super Interessante, a gente tem uma relação importante assim com a revista, e o Tarso tinha feito um especial, um volume especial sobre maconha. E aí tinha uma parte nessa revista toda dedicada à maconha, que era sobre maconha medicinal. E nisso ela conheceu uma pessoa chamada Catiele Fischer, que estava dando remédio à base de maconha, um óleo, para sua filha de 4 anos, que era a Anne Fischer. Isso em 2014, hoje em dia é mais do que corriqueiro, mas em 2014 isso soava uma coisa extraordinária, uma coisa no sentido fora do comum. As pessoas, quando você falava que você estava dando maconha para uma criança de 4 anos, soava como um absurdo total. E a gente quis, de certa forma, a gente entendeu que a gente precisava fazer essa história chegar nas pessoas, que existia uma injustiça danada acontecendo ali. Essa mulher, a Cati, ela poderia ser classificada como traficante, porque ela estava importando esse medicamento ilegalmente para o Brasil. E a gente fez um curta-metragem. E a gente sabia que um curta, se a gente pegasse esse curta, fizesse um curta, ela é de Brasília, a gente foi para Brasília, fizemos um curta-metragem. Ao invés de simplesmente lançar esse curta, a gente falou, a gente precisa criar uma estratégia completa. A gente não tinha tempo para inscrever o filme em festivais de cinema e esperar ele fazer uma carreira e tal, porque a Anne estava em sofrimento e ela precisava daquele remédio naquele momento. Então, o que a gente fez? A gente criou uma campanha, e aí tem tudo a ver com o que vocês fazem na pesquisa de publicidade social. A gente criou uma campanha chamada Repense. Essa campanha começou com crowdfunding, a gente fez cartilhas para explicar o que era a função medicinal da maconha, a gente fez uma série de ações, lançamos o canal e lançamos esse curta-metragem. Não só lançamos no YouTube, mas no dia que a gente lançou no YouTube, a gente fechou um cinema aqui em São Paulo. Eu sou do Rio também, mas eu moro em São Paulo há quase 20 anos. E a gente fechou um cinema aqui em São Paulo, uma Matilha Cultural, um cinema pequeno, alternativo, independente, para uma sala para 100 pessoas, mais ou menos, e chamamos todo mundo que a gente achava que teria a ver com esse tema, jornalistas, ativistas, médicos, e mostramos não só aquele filme de 5 minutos, aquele curta, mas um pouco mais do material que a gente tinha para as pessoas. E com isso a gente conseguiu fazer repercutir e começar a viralizar. No dia seguinte, a gente conseguiu plantar esse filme na capa do UOL. Isso foi numa quinta-feira, a gente lançou, na sexta ele estava na capa do UOL, no domingo ele abriu o Fantástico. A gente conseguiu, de alguma maneira, chegar na redação do Fantástico, ser aprovado numa reunião de pauta e ele abriu o Fantástico. O que aconteceu? Na segunda-feira, a Catiele, que é a mãe, entrou com uma ação na justiça e na quarta, por conta da repercussão, ela já tinha conquistado o direito de importar legalmente o óleo de CBD, o óleo de maconha. Tudo isso por causa de uma imagem. Tudo isso por causa de um filme. Gui, se você puder botar a imagem, eu acho que seria interessante para vocês conseguirem visualizar um pouquinho do que eu estou falando. Essa é a imagem, é uma imagem que sintetiza um pouco o filme. Essa família de Brasília, a Catiele, essa é a Catiele e a Anne, e essa imagem, de certa forma, naquele momento não tinha nada a ver com o filme. A única coisa que tinha a ver era que a Catiele, essa família mora em Brasília, a família Fischer, mas a gente sabia que a gente precisava criar uma imagem poderosa
eu já fui até confrontado. Anos depois eu estava fazendo um outro filme que eu vou contar também, e uma deputada federal falou assim, mas por que vocês fazem essa imagem com o Congresso Nacional? Porque o problema de vocês é com a Anvisa, o problema de vocês está em outro lugar, não está no Congresso. Mas a gente sabia que a gente precisava produzir uma imagem que tivesse força suficiente para mobilizar a sociedade. E, de fato, mobilizou. Para a gente uma imagem que contasse a história de uma menina de 4 anos que tinha, em média, 60 convulsões por semana e precisava simplesmente de um remédio. E a quem essa mãe poderia recorrer? Essa imagem, para a gente, ela conta essa história inteira. Enfim, tudo isso para dizer que isso tudo vem de um canal de YouTube. Isso tudo vem da motivação da gente conseguir fazer essa imagem chegar ao público, provocar essa reação que a gente gostaria, né? O tal do impacto social. E a partir daí, o que aconteceu, só para desenvolver a história, o que aconteceu foi que, rapidamente, pela mesma Super Interessante, a gente conseguiu um financiamento e passou os 6 meses seguintes acompanhando essa história, não só da Catiele Fischer, da família Fischer, mas de outras mães, da Margarete Brito, e mais outras pacientes, da Camila, e outras pacientes de maconha medicinal. E no final dessa trajetória de 6 meses, em outubro de 2014, a gente lançou um longa-metragem no cinema. Olha a diferença, a gente tinha lançado um curta em março, de 5 minutos no YouTube. Em outubro, a gente saiu em 24 salas de cinema no país inteiro. E o filme, dando aqui um pequeno spoiler, ele acaba com uma derrota dessas mães. E o que aconteceu foi, depois do filme lançado, em janeiro de 2015, a Anvisa reclassificou o canabidiol de produto proscrito, ou seja, proibido de todas as maneiras, para um produto de uso regulado. E mais do que isso, as próprias pesquisas mostram que a visão sobre a maconha no país das pessoas mudou, de certa forma, porque as pessoas entenderam que essa planta pode ser remédio para além da coisa maligna, da droga maligna que as pessoas sempre ouviram falar. De fato, é uma droga, ela se transforma em droga quando é consumida, e a gente tem que lidar como droga. Isso aí requer uma boa política de drogas, né? É um problema de saúde. Então, quando a gente fala de descriminalizar, não é um problema de crime. Quando o Gui fala da maré e do helicóptero e tal, a política de drogas perpassa tudo isso. Tudo isso para dizer que isso nos mostra como a produção de impacto, no caso, como você chama, a publicidade social, pode ser importante para a gente mobilizar a sociedade. E mais do que isso, como isso de fato não é um sonho, como de fato isso pode ser efetivo. Ô Gui, se você mostrar o primeiro link que eu te mandei, que é do World Economic Forum, se você conseguir mostrar a tela, será que consegue? Na verdade é o seguinte, eu vou contar para vocês. Para mim, esse link mostra muita coisa porque põe a gente, enquanto Brasil, numa esfera global. É uma matéria, a gente vai botar o link aí, do Fórum Econômico Internacional, dizendo por que os documentários ainda têm a força para mudar o mundo. E eles falam de 3 documentários no mundo, um deles é o Ilegal, esse filme que eu fiz, e dizendo como eles transformaram políticas públicas em seus respectivos países. Então, para mim, essa matéria é um prêmio, de certa forma. A gente ganhou vários prêmios, contando um pouco, a gente ganhou vários prêmios com esse filme, no Brasil e fora. Eu acho essa matéria mais legal do que os prêmios, porque ela contextualiza o trabalho que a gente fez e contextualiza justamente o poder dessa imagem como forma de transformação, como forma de resistência, né? E aí, o que isso tudo mostrou para mim? O que aconteceu a partir daí foi me fazer entender que eu precisava enxergar os meus filmes, os produtos audiovisuais que eu fazia, mais para além da imagem.
e sim pensar em como a gente comunica essa imagem, como a gente distribui essa imagem. Um outro exemplo rápido que eu vou dar, eu fiz depois várias outras campanhas de impacto social, faço até hoje, faço consultoria para campanha de impacto social, mas a gente fez um outro filme chamado Casamento Infantil, e a gente usou mais ou menos a mesma estratégia, mais uma vez um filme, mais uma vez um curta-metragem, mais uma vez no YouTube, para conseguir ativar uma lei que estava parada no Congresso, para ser aprovada. E, de novo, usando os mesmos mecanismos, mobilizando a sociedade, repercutindo na imprensa, fazendo o filme impactar e essas imagens chegarem nas pessoas, a gente conseguiu aprovar, finalmente, uma lei que estava estagnada numa comissão dentro do Congresso, que é a lei do casamento infantil, que diz que no Brasil, crianças com menos de 16 anos simplesmente não podem casar, nem com autorização dos pais, nem de forma nenhuma. E isso é um sinal para a sociedade. Convido vocês a assistir também lá no canal Documentar. Ele tá esse filme é um curta de 20 minutos, ele está lá também. E para terminar, tudo isso me levou agora, durante esse tempo de pandemia, a querer the medium is the message, né? A querer ser um canal. Pela primeira vez, eu querer menos contar com o canal dos outros, menos querer repercutir no Globo, menos querer repercutir nos veículos de comunicação e pautar os veículos de comunicação, porque esse é o potencial dessas imagens que a gente cria, desses filmes que a gente cria, mas eu queria poder ser um canal em si para poder comunicar de uma maneira mais ampla. Então, convido todo mundo a conhecer o youtube.com/documentar e não só conhecer, como participar. Mais do que vídeos de filmes, vídeos comigo contando essas histórias como essa que eu contei agora, o canal também é uma plataforma para lançar filmes de outras pessoas. Quero muito, já lancei 2 filmes, estou com uma lista de filmes produzidos aí para lançar e gostaria muito estou fazendo um convite aqui, vamos botar filmes da Lacops lá, vamos colaborar, vamos trazer esse debate e fazer chegar nas pessoas essas imagens tão poderosas que a gente cria, né? Enfim, eu acho que eu vi que meu tempo acabou e agora a Patrícia acabou de falar, pode falar com calma, mas resumindo é isso, entender que o trabalho que vocês fazem é importantíssimo e eu acho que vocês já pegaram esse modo de enxergar as coisas, que é não do simplesmente gerar as imagens, e sim repercutir elas. Gerar as imagens é importantíssimo. Quanto melhor e mais domínio a gente tiver sobre como fazer isso da melhor maneira possível, melhor. Mas é muito importante a gente saber como comunicar elas, como fazer elas chegarem ao público. Enfim, Gui, acho que é isso. Eu vou fazer uns comentários aqui, que eu achei que você falou várias coisas que eu acho que não tem nada a ver, Rafael. Várias coisas, assim, nada a ver. Por exemplo, você falou, a imagem tem uma força. Tem. Mas quem faz a imagem, quem está olhando a imagem, quem trabalha na imagem, não precisa. Eu até com a tua fala, eu acho que não precisa ter só a sensibilidade que você tem, mas coragem. Né? Que trabalho lindo que você faz, Rafael. Obrigado. Olha que eu sou muito chatinha com essas coisas, eu sou muito desconfiada. Né? Eu sou muito desconfiada, o Guilherme falava muito de você, mas eu estava ainda segurando. Aí fui no seu canal. Tem que ir no seu canal, porque ele é muito legal. Eu tinha tempo e ele falava, você já viu? Ele estava ansioso. Guilherme, eu estou dormindo 4 horas por noite, não está dando. E valeu cada segundo que eu fiquei dessas 4 horas, tá? Já te passo, Rafael, mas eu queria te dar esse retorno que eu achei incrível. Eu fico imaginando sempre a aflição de uma mãe, porque não foi só a questão de você ganhar prêmios, eu acho que os prêmios que você ganhou em termos humanitários, eu acho que é isso que move, né? E você realmente é muito especial e é muito corajoso. E eu queria te parabenizar, vários elogios por aqui, vários elogios
já de comentários. Eu queria te parabenizar e dizer que trabalho incrível. E o Lacopes tem Obrigado. Total, assim, a gente pode sim fazer uma parceria, a gente vive de parcerias, né? A gente é bem atarantado, sabe, Rafael? Porque a gente, assim, pesquisa muito, lê muito, produz muito, troca muito, aprende muito com os alunos, a gente tem essa vantagem, né, de estar sempre com pessoas jovens e eles trazem muito, e o nosso canal está aí, né? Inscreva-se no nosso canal. Estou inscrito já. No mesmo momento, youtuber, e assim, eu queria te parabenizar mesmo pelas conquistas humanitárias que você fez, porque essa coisa de falar o consumo é consciente, não, é o consumidor que é consciente. A imagem, o cinema, não, é quem fez, porque a ferramenta está aí para todo mundo usar, mas eu acho que você merece esse retorno, esse reconhecimento e toda a nossa admiração, nosso respeito pelo seu trabalho. Eu realmente não conhecia, e estou muito encantada. Já segui você, já vi matéria sua na televisão, já vi um monte de coisa, porque eu fiquei muito comovida com a questão da mãe, né, que tem uma hora que ela falou, se eu sou uma traficante, então eu sou uma traficante, e eu totalmente faria o mesmo para salvar a vida de um filho. Qualquer mãe, né? Para salvar a vida de um amigo, para as pessoas que eu amo e as que eu não conheço também, se estivessem no meu alcance, todos, né? Então, eu acho que é isso aí, Rafael. Muito obrigada por você ter vindo. A gente sabe também que você é super ocupado e ter feito essa troca incrível. Eu achei que foi mais uma mesa bonita, né? Então, eu queria que você finalizasse e depois eu vou... Na verdade, eu vou fazer uma dinâmica ao contrário. Fala um pouquinho, né? Porque eu elogiei tanto, não deixei nem você respirar. E depois eu vou chamar uma rodada de despedida com todas as pessoas da mesa, como nós fizemos até então, e a gente vai chamando aos pouquinhos. Mas você pode falar um minutinho aí, de tanto, né? Que eu invadi você agora, né? Invadi o canal. Não, eu ia falar porque quando você falou... eu precisava ver, não tinha tempo. O último vídeo que eu fiz, que deve ser um dos últimos vídeos do ano, chama Calma. E é sobre calma, sobre a gente ter calma nesse momento, fazer as coisas com mais calma. Não viu agora, todo mundo estiver assistindo, não precisa ver amanhã, não. Guarda para o ano que vem, o ano já está acabando. Vamos fazer as coisas com calma. E outra coisa sobre esse trabalho, e esses trabalhos, são vários trabalhos em que eu me envolvi de impacto social. Claro que eles não são feitos sozinhos, vocês falaram isso aí, e é bom que as pessoas saibam, né, que é uma rede de pessoas, é um monte de gente trabalhando junto para que essas coisas aconteçam, não é que eu fiz nada sozinho. No caso do Ilegal especificamente, principalmente tem um grupo de mães ali que se uniram e arregaçaram as mangas para fazer política à maneira delas. Então, claro que também ganhar todos esses louros... Fico muito agradecido, mas é de toda uma comunidade, de toda uma turma, um monte de gente trabalhando para que essas coisas aconteçam. E aí o que eu acho que vocês têm de muito valioso é que vocês têm isso, uma comunidade, uma turma, um monte de gente fazendo. Isso é muito especial, né? Muito importante, assim. Principalmente fundamental. Quando você passa dos 40, você começa a ver que é difícil você juntar gente, porque as pessoas estão... Todo mundo tem filho, todo mundo tem trabalho. Aproveitem essa turma de 20, que elas têm tempo para fazer as coisas. Vamos mudar o tópico. Vamos sair do rumo dessa. Para que você entrou nesse assunto? Eu vou chamar... Colaboração, você estava falando sobre colaboração. Não entra nessa fase da idade, não. Vamos voltar para o início de tudo aqui. Eu vou chamar o Rômulo de volta para que a gente faça agora uma despedida, né, coletiva, e que logo em seguida a gente vá para o prêmio e para o encerramento do Lacopes. Rômulo, você já está por aqui? Chegando. Chegue. Muito bacana, Rafael, gostei bastante. Cheguei, tá aí, com a câmera fechada aqui. Pode fazer sua despedida para a gente poder encerrar e ainda ganhar uns minutinhos para conseguir entrar na outra mesa, Rômulo. Prazer também ter você aqui, querido. Tá ótimo. Não, passou um filmezinho na cabeça agora, né? Depois que a Rosângela falou, e principalmente depois que a Bia falou, né?
Eu lembro que era julho de 2019, Patrícia me liga, eu tinha mal entrado no Lacopes, e ela fala assim, Rômulo, tem uma entrevista com o pessoal da Enel para o projeto dos oleiros, está todo mundo longe, não sei o quê. Você vai? Aí eu, vou, né? Mas fui de custo, né? Era assim, a minha primeira participação com uma certa responsabilidade, né? E lá encontrei, não a Rosângela, mas a Márcia, né? Que era do CRIAR, que é ótima também, e principalmente a Bia, né? Que é essa flor, né? Assim, acho que não tem outro adjetivo para ela, né? E como a Bia foi fundamental, né, para que a gente ganhasse o edital da Enel, né, e que a gente pudesse desenvolver esse projeto. Então me veio esse filmezinho aí, né? E assim, como é realmente meu primeiro projeto, estou muito ansioso para que aconteça, né? Hoje, durante o dia, eu vi todas as experiências anteriores e como elas foram ricas, né? E poder fazer parte disso, né? Poder fazer parte de um processo de transformação social, né? Poder fazer pesquisa onde o pesquisado não é só um objeto de pesquisa, mas é um sujeito ativo dessa pesquisa, né? Eu acho que é muito gratificante, né? Então, é isso, né? Meu contentamento de estar fazendo parte disso tudo. E eu encerro assim. Rosângela, chegue. Parceira então, querida. Não, só para agradecer, né? E aí eu acho que é importante a gente agradecer também a quem viabiliza, né, isso. Então, o fato da Enel ter aprovado um projeto como esse, né, todos esses financiamentos, né, o Rafael falou aí também, né, da importância disso, né, também ter esse apoio para poder executar. Então, acho que é muito importante. E uma coisa mais que fica para a gente desses encontros de hoje, dessa mesa, né, que muito na fala da Bia, é a importância da emoção, né? A gente não faz nada se a gente não se emociona e não se movimenta a partir dessa emoção. Eu acho que a gente tem em comum isso, né? Que é um objetivo de além do individual, que está tão, né, propagado hoje em dia. Então, eu fico muito feliz de estar em ótimas companhias. No outro dia eu ouvi li um post que falava que agora a gente tem que trocar resistir por reexistir. E acho que é esse o nosso desafio, né? É encontrar essa resistência a partir de uma existência que a gente tem que reafirmar. Então, só agradecer muito a vocês, ao Lacopes. Eu estou louca para a gente, de fato, começar a colocar em prática. Também louca para essa vacina chegar e a gente poder ir lá e compartilhar com eles mais firmemente e né, pessoalmente. E agradecer muito a vocês e estamos juntos e juntas. Então, por falar em reexistir, esse foi o tema do Lacopes 2018. Foi logo que o Pablo, ou 2017, 2017, logo que o Pablo chegou e a gente estava fazendo resistência, e ele, não, por que a gente não muda para reexistência? 2017, eu acho. E aí e foi o nosso tema do Lacopes, né? O ano seguinte foi o emergência e urgência. Mas eu queria chamar a Andréia, né, porque a gente vê que como as forças foram se agregando, como o Lacopes foi se fortalecendo, e a Andréia também chegou esse ano, junto com o Rômulo, e é só coisa boa. Andréia, você faz sua despedida. Eu vou fazer a despedida parabenizando aí todas as falas, né? Adorei ouvir a Rosângela falando. Eu não conhecia a Rosângela, né? Conhecia da Patrícia falar muito bem, de ouvir vocês falar, mas eu ainda não tive contato, estou como Rômulo ansiosa para o projeto começar, para poder participar. Gostei muito da fala do Rômulo, do Guilherme, do Rafael, vou entrar lá no site, no YouTube, para ver, já até entrei aqui rapidinho, já estou preparado para ver. Mas eu já agradeci bastante quando eu falei, né, e mostrei assim como eu estou feliz de estar nesse grupo e nesses projetos. Muito bom. Então, queria chamar a Bia, que é a nossa flor. São muitas flores. É um jardim muito florido, com muitas raízes boas também. Eu também só tenho a agradecer por tudo, principalmente por vocês estarem do meu lado aí nessa empreitada também, né? Para a gente ter topado isso aí, pela participação da Andréia, da Rosângela. O Rômulo eu nem falo, né? Porque o Rômulo topou lá no começo, foi comigo,
a gente nem sabia direito como é que ia ser, e a gente deu conta, a gente foi na olaria com eles, comeu o bolo, né, Rômulo? Porque a gente ainda levou na escolinha de artes, e as amizades são muito importantes nessa hora, então a Enel foi super bem recebida em Itaboraí, e se vocês estão ansiosos, imagina eu, né? E, poxa, desde o primeiro dia que eu recebi o Rômulo lá, e depois, na sequência, o Guilherme, e no último encontro a Rosângela, a Patrícia, só faltou o Pablo, né, que eu estou esperando, que foi o meu orientador e também participou muito disso. Mas foi, assim, a realização de um sonho, de verdade, assim. A gente está construindo uma história muito bonita, eles estão levando muita fé na gente, então isso é importante deixar aqui claro que a gente está construindo isso de uma forma muito colaborativa ali com eles, isso é muito importante, e eles também estão ansiosos, então vamos com tudo, a gente aguarda essa vacina com muita ansiedade aí para a gente poder se encontrar de novo, né, e é isso, muito obrigada por tudo, adorei participar. Guilherme. Eu queria agradecer também, é uma alegria poder dividir esse espaço com vocês, com pessoas que eu admiro, né, que me inspiram. Antes de você fechar, depois, Patrícia, a Rosângela mandou uma mensagem falando que ela esqueceu, queria falar uma coisinha rápida. Eu acho que é possível passar para ela depois de novo a palavra, mas eu queria mandar um beijo carinhoso para vocês, né? É muito bacana poder ver a energia dedicada, né? Assim, o empenho. Rafa, que alegria poder contar com o teu tempo aqui, né, cara? Eu admiro demais o teu trabalho, né, cara? Me inspiro em muitas das coisas que você faz, né? O trabalho que a gente propôs para os alunos da disciplina a respeito de podcast, muito foi inspirado no vídeo que você fez junto com o Isidoro, né? Então, assim, é muita alegria poder estar nesse espaço, dividindo um pouco do que já foi construído e de, assim, expectativas positivas em projetos que ainda estão em desenvolvimento. Estamos animados para voltarmos a Itaboraí, né, a concluir esse projeto aprovado no início do ano, e, enfim, e eu aqui agora desenvolvendo um outro projeto que eu também estou super empolgado. Então, é muito legal poder de alguma forma estabelecer vínculos com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, né? Poder escolher os projetos que a gente também quer tá realizando, isso também é motivo de gratidão. Então, assim, queria desejar aí um beijo, um abraço carinhoso para todos e para todas. Rafael, você dá uma palavrinha rápida do segundo, eu passo para a Rosângela e faço o encerramento. Gente, só agradecer, muito legal estar aqui com vocês, conhecer vocês, estar com o Guilherme, reconectar com o Guilherme. E obrigado, já estou seguindo todo mundo aqui, Paty Saldanha já botei no aqui, já... Deleta isso, gente, pelo amor de Deus, é outra pessoa ali. E não, obrigado mesmo pelo convite, e como falei, eu sou um cara muito da prática, assim, então para mim é muito interessante, divertido me aproximar da pesquisa, da academia, enfim, fico feliz, me chamem sempre. Rosângela. Super rápido, é só porque você falou que é importante a gente reconhecer, né, as pessoas, e eu acabei não falando do João Paulo Malerba, né, e a Márcia Palhos. O João, na verdade, a gente teve que fazer uma escolha de quem viria aqui, mas os dois são do Criar Brasil, o João agora professor da UERJ, né, e uma pessoa super atuante nessa questão da comunicação comunitária, e a Márcia Valles, coordenadora do CRIAR também, que participaram da construção desse projeto. E queria agradecer muito também a Patrícia, né, cara, que é a comandante disso tudo, e me emociona e me inspira. Então, deixar aqui um beijinho. Não, também. Imagina. Eu é que tenho muito a agradecer. Engraçado que hoje, na primeira mesa, eu queria terminar com algumas coisas, né, que vocês falaram, tem que ter emoção, eu sou muita emoção, né? Eu sou a emoção. Inclusive, meu apelido, quando eu era adolescente, vou falar agora publicamente, era Emoção. Então, quando eu comecei a namorar muito novinha, a pessoa falou, nossa, você está namorando com a emoção? Então, assim, eu queria dizer que o que emociona mesmo, né? E aí voltar ao que a gente falou na primeira mesa. Exatamente o que a gente está tentando fazer aqui para o próximo. Que o próximo mobilize-se, que a gente meio que eu pensei aqui, sugeri um título, que é reconstruir o comum, remontar o comum, resgatar o comum,
que se perdeu no meio dessa pandemia, dessa nova dinâmica de vida. Muitos laços se fortificaram, muitos laços se enfraqueceram, mas reconhecer o protagonismo de quem tem o protagonismo, tirar do lugar de objeto, botar no lugar de sujeito da situação, e numa dinâmica de troca, em que a gente também é aceito, eu acho que isso aumenta, assim, o bem comum. E aí a gente consegue, de fato, se reconhecer como numa postura ética, né? Uma postura que prima pelo ethos enquanto hábito e o costume de preservação e definição do bem comum. Então, é isso que está aqui, Moringa de Itaboraí. Minha água geladinha. E é isso. Então, eu acho que, assim, a gente não pode parar de sonhar, mas também não pode parar de botar na prática, dentro da ação prática, o que a gente, de fato, quer. Itaboraí, nós agradecemos vocês. Então, assim, a gente botar na prática. Então, essa coisa, essa inversão que a gente fez lá na fala de abertura, de sair da distopia e buscar a utopia, é o que faz a gente caminhar, né? Porque você não chega nela. E é essa caminhada de sonho, essa caminhada de busca, essa caminhada de sentido da vida é que estimula a gente numa ação coletiva, numa ação verdadeira, numa ação sincera, que realmente pensa e busca em transformar socialmente, agindo em políticas públicas, agindo dentro da lei, mexendo na lei. Esse trabalho que o Rafael fez está totalmente dentro da publicidade de interesse público. Trabalhar com as empresas também, que elas precisam ter esse olhar, numa época em que a gente tem a ONU trabalhando com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O planeta é urgente, o planeta está gritando, né, por uma consciência que preserve a vida em todos os âmbitos. E nós estamos nessa corrida, né? Nós estamos nessa luta de trabalhar com a publicidade social de causa, de trabalhar com a publicidade social comunitária, trabalhar com a publicidade social afirmativa, já que tanto falamos de potência. Então, eu queria muito agradecer a mesa toda, dizer que foi uma alegria muito grande, que estamos juntos aqui, como disse o Pablo, estamos juntos e misturados, mas assim, em prol de uma humanidade mais equilibrada e mais justa. Ainda bem que eu recuperei assim, o meu centro, porque aquela última mesa foi assim, saí do eixo, mas voltei aqui para o eixo, e aí queria convidar vocês para assistir o nosso encerramento, que aí vai ter o lançamento, né, do podcast com o Guilherme. A gente vai fazer a entrega do prêmio Lacopes, que é uma oportunidade de troca, de ver as produções, que todos os professores participaram, foi um trabalho muito bacana, e fazer o nosso encerramento já anunciando o próximo Mobilize-se. Muito obrigada, Rafael, Rômulo, Rosângela, Andréia, Bia, Guilherme, e obrigada também às meninas, né? A Gabi, a Fernanda, ao Gabriel Weltz, ao Diego, que é assim, um monitor incansável, a Andresa, né, como o Guilherme também já falou, e todos os alunos da disciplina. Eles são incansáveis, eles são os meninos de muito talento, eles são muito talentosos, eles estão muito preparados, eles aguentaram um tranco esse semestre assim, bacana, de aprendizado, então eu queria muito agradecer os alunos também. É isso, gente. Eu acho que com isso a gente encerra essa mesa, encerra bonita esse Mobilize-se e já se prepara para o próximo. Daqui a pouquinho a gente já se encontra de novo, né, ao vivo, eu, Guilherme, Pablo, para a gente fazer um belíssimo encerramento dessa conquista que foi coletiva e com uma força muito grande, movida por um ideal, por um sonho e por uma vontade mesmo de transformar aquilo que parece que não é transformável, mas transformar, conjugando o verbo esperançar. É luta com esperança, é disso que a gente gosta, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente vai transformando as pequenas peças e depois alterando o mundo todo. Beijo para vocês e até a próxima mesa.